Fala galerinha do nono ano, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vamos à nossa videoaula de hoje. Lembrando que semana que vem nós teremos o nosso teste, né? Vocês já iniciaram a semana hoje com testes pela parte da manhã. Nosso teste apenas segunda-feira que vem. Como nós temos apenas um dia de aula, a gente tem que estar sempre, né? Passando para vocês uma semana antes. E como vai ser a nossa aula de hoje? Hoje a gente vai fazer, de certa forma, uma revisão sobre o nosso teste para facilitar, já que os conteúdos a gente teve um tempinho atrás, tá ok? No nosso teste, como já foi passado para vocês, vai cair a parte de xadrez e também a parte de voleibol, tá ok? Então a gente vai fazer um pequeno resumo sobre o xadrez e também sobre o voleibol. Lembrando que os vídeos com as aulas na íntegra, as aulas completas, já foram disponibilizados para vocês, tá ok? Gente, falando sobre o xadrez, a gente vai falar de forma resumida, né? Eu acho que é um jogo que a maioria já conhece, talvez muitos não tenham jogado, né? O xadrez não é, vamos dizer, tão simples como o jogo de damas, porém é um jogo muito interessante que trabalha muito com o nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de atenção, de concentração. Aliás, a concentração é uma das principais características do xadrez, né? Um jogo que realmente precisa de concentração dos competidores para que consiga desempenhar bem, né, a função do jogo, né? O xadrez é um jogo de tabuleiro, com peças pretas e brancas, né, diferentes. A gente falou sobre isso também. São um total de 64 casas possíveis de movimentar as peças, né? E o objetivo principal do xadrez é o quê? É capturar o rei, né? É um jogo diferente, por exemplo, como vocês são mais habituados provavelmente, da dama, né? Porque a dama você tem que capturar todas as peças. O xadrez não. Se você conseguir capturar o rei, é o chamado checkmate. A gente já encerra o jogo na hora. E a gente tem diversos tipos de peças. O rei, como eu acabei de falar, a rainha, os peões, o cavalo, o bispo e a torre. Cada um com seus movimentos característicos, tá certo? O rei, por exemplo, ele só pode movimentar uma casa para todos os lados, desde que ele só movimente uma casa, um quadradinho. Ele tem que sair de um e ir para o outro. Pode ser para frente, para trás, para o lado, para a diagonal, desde que seja apenas uma casa por vez, tá certo? A rainha é como se fosse o coringa. Ela pode se movimentar por todo o jogo. A dama ela pode se movimentar por todo o jogo como se fosse um coringa. O único movimento que a dama não faz é o movimento do cavalo, porque o cavalo é a única peça que pode saltar por cima da outras. Que ele salta, ele faz o movimento em forma da letra L. Então ele pode passar por cima de alguma peça, ele não pega essa peça, mas ele pode se movimentar sempre formando uma letra L. Então o cavalo é o único movimento também que a rainha não pode fazer, certo? A torre, ela pode se movimentar por todo o tabuleiro também, desde que seja na horizontal ou na vertical. Quer dizer, ou para frente, para trás, ou para os lados. É onde a torre pode se movimentar. E o bispo ele pode se movimentar apenas na diagonal, certo, gente? Sempre na diagonal, tanto para um lado quanto para o outro, para frente, para trás, desde que ele esteja se movimentando na diagonal. E o bispo, diferentemente, ele só se movimenta para frente, porém, na hora de capturar uma peça, ele se movimenta também na diagonal. Lembrando que ele se movimenta uma casa por vez. A única exceção é quando inicia o jogo, que ele pode se movimentar duas vezes, certo? Gente, coisa simples, né? Sobre o xadrez, não é algo muito difícil, mas a gente vai cair, vamos colocar na provinha aí, algumas questõezinhas sobre isso. Na verdade, na prova não, perdão, no teste, tá certo? E o outro esporte que vai cair também no nosso teste é o voleibol. O voleibol é um esporte muito tradicional pra gente. Tenho certeza que ano passado vocês fizeram com o professor Marcelinho. Assim como nós tivemos também o voleibol nas Olimpíadas, lá na quadra também ano passado, né, para as equipes lá. Um esporte muito tradicional, muito antigo e muito divertido, muito praticado nas escolas também. A gente vai falar sobre o voleibol, algumas coisas simples, tá?
O voleibol é um esporte coletivo, né? São 6 atletas titulares de cada lado. As equipes são divididas por uma rede no meio. Lembrando que os atletas não podem encostar na rede, né? Se caracteriza como uma falta. Então, sempre evitando de tocar na rede. A gente também falou sobre os fundamentos relacionados ao voleibol. O saque, por exemplo, o saque é o fundamento que inicia todos os pontos do voleibol. Ele inicia o jogo e todas as disputas de pontos são iniciadas pelo saque, tá certo? A recepção ou a defesa, né, a manchete que a gente faz, normalmente é o primeiro toque que a gente dá após recepcionar o saque. O saque vem da equipe adversária. O primeiro movimento é um movimento de defesa, de recepção. O segundo movimento, normalmente, é o levantamento, que consiste em preparar a bola para o teu companheiro fazer um movimento de ataque, certo? Então, a bola vem para você, faz o levantamento para preparar para o seu companheiro de equipe realizar o ataque da melhor maneira possível. O ataque, normalmente, ele é caracterizado pela cortada, aquele movimento mais potente de você bater na bola, na intenção de colocar a bola na quadra da equipe adversária, certo? A gente tem também o bloqueio, que consiste em que impedir ou retardar o ataque da equipe adversária, atrapalhar, fazer com que a bola perca a força da potência do ataque para que a sua equipe consiga se defender da melhor maneira possível, né? Tem aquele bloqueio simples, que é uma pessoa apenas bloqueando, bloqueio duplo, quando 2 pessoas fecham para bloquear, e o bloqueio triplo, quando vem 3 pessoas também bloqueando, tá certo? O voleibol é dividido por 5 sets, né? Para a equipe vencer o jogo, ela precisa vencer o total de 3 sets. Lembrando que cada set necessitam de 25 pontos para ser vencido, desde que se tenha 2 pontos de diferença. Então, para vencer o set, tem que estar, por exemplo, 25-20, 25-23, tem que ter 2 pontos de diferença. Se tiver 25-24, o jogo não termina, ele prossegue até que se tenha 2 pontos de diferença. A única exceção é o 5º e último set, caso esteja o jogo em 2 sets a 2 para cada equipe, vai para o set chamado de tie break. No tie break são apenas 15 pontos. A equipe tem que fazer 15 pontos também com a diferença de 2. 15-13, 15-10, 15-11, desde que se tenha a diferença mínima de 2 pontos, beleza? Nós falamos um pouquinho também sobre o líbero. O líbero é aquele jogador que usa um uniforme diferente, é um jogador exclusivo de defesa. Ele é como se fosse realmente o goleiro no voleibol, do futebol, perdão. Ele é o jogador exclusivo de defesa. O líbero, ele não pode atacar, ele não pode sacar, ele não pode realizar nenhum movimento caracterizado como ataque. Ele pode apenas defender e no máximo passar a bola para o lado da equipe adversária, beleza? Outra coisa que nós falamos também foi sobre o que? O rodízio. O rodízio, ele consiste na mudança das posições no sentido horário, o sentido do relógio, toda vez que a equipe recupera a posse de bola. Então, se a outra equipe, eu tô na equipe B, se a equipe A fizer o saque e a minha equipe fizer o ponto, a minha equipe está recuperando o direito de sacar. Se ela recuperou o direito de sacar, a gente vai fazer a troca das posições sempre no sentido horário, o sentido do relógio. Pode ter ficado para vocês o contrário por causa da câmera, né? Mas é sempre no sentido do relógio, tá certo? Galera, teste vai ser assim, simples, tá? Visualizam esse vídeo, tem as aulas passadas se vocês quiserem ficar mais a fundo do assunto, mas realmente vai cair muito do que nós falamos hoje e algumas coisas que também está no outro vídeo, tá certo? Então, estudem, daqui a pouquinho nós vamos fazer alguns exercícios na live para a semana que vem dar tudo certo e vocês conseguirem tirar uma nota boa, tá certo? Então daqui a pouquinho na live, aquele mesmo horário de sempre, 1h30, estaremos na live fazendo alguns exercícios. Galera, um grande beijo e até daqui a pouco.